Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vim falar sobre a aula número 2 de razões trigonométricas. Então hoje eu vou falar aqui da tabela de razões trigonométricas e, claro, dos ângulos notáveis, os famosos ângulos de 30, 45 e 60 e exercícios aplicando o seno, cosseno e tangente deles, ok? E hoje é um dia para se comemorar, pessoal, porque esse vídeo aqui é o vídeo de número 50 do meu canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, deixa o seu like para você não esquecer e vamos para a aula. Vamos lá. Essa aqui é a tabela das razões trigonométricas, então ela é uma tabela que contém todos os ângulos ali e todos os senos, cossenos e tangentes deles, tá? Essa tabela vocês vão ter que decorar ela toda, tá? Brincadeira, você não precisa não, tá? Sempre que vocês precisarem de um ângulo dessa tabela, o exercício vai ter que dar essa tabela. Vou fazer um exercício aqui para exemplificar. Então eu tenho uma casa e ele quer saber a altura dessa casa, sendo que ele deu uma angulação ali de 58 graus em um determinado ponto a 20 metros de distância ali da altura da casa. Nesse tipo de problema, na maioria das vezes você só usa uma das razões trigonométricas. Então você usa ou seno, ou cosseno, ou tangente. Mas é claro que no exercício ele não vai dizer qual que você vai ter que usar. Então você vê ali que ele dá os três valores. Ele dá o valor do seno de 58, do cosseno de 58 e da tangente de 58. Ele não vai deixar você com a faca e o queijo na mão, certo? Ele vai querer que você descubra qual que você vai utilizar. Então, se eu traçar ali a altura dessa casa, né, claro que a altura ali é perpendicular ao chão, eu vou formar aí um triângulo retângulo. E aí a gente vai poder usar aí as razões trigonométricas. Então, o meu problema agora é descobrir quais são os lados aí específicos do triângulo retângulo. Lembra? Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. A gente sabe que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, então é esse daí. E aí, com relação ao 58, eu tenho os dois catetos, em que o oposto ao 58 é o cateto oposto, e aquele que encosta no ângulo de 58 é o que a gente chama de cateto adjacente, certo? Agora, para eu poder descobrir qual que eu vou utilizar, seno, cosseno, tangente, lembra que a gente viu na aula anterior o esqueminha lá do soca à toa? Então, a gente vai utilizar aqui o soca à toa de novo. Então, com o soca à toa, a gente vai analisar quais lados que a gente tem, quais lados que a gente precisa, quais lados a gente não sabe nada. Então, se você olhar, o único lado ali que a gente não sabe valor nenhum é a hipotenusa. Então, a hipotenusa eu não sei nada e eu também não quero descobrir quanto é que vale. Eu quero descobrir ali a altura que eu chamei de H. Então eu não tenho cateto oposto, mas eu quero descobrir. Eu tenho o valor do cateto adjacente. E hipotenusa eu não tenho valor e também não quero descobrir. Então eu corto ali do soca à toa o H. Então a única razão trigonométrica que sobrou inteira, né, sem nada cortado, é o toa. Então a gente vai usar a tangente de 58, certo? Então tangente de 58, toa, O de oposto em cima, então vai ficar o H em cima, no numerador, e o A, que seria o A adjacente, no denominador. Então, H sobre 20. E agora, eu troco o valor da tangente de 58, que eu olharia na tabela, ou como nesse exercício já é dado. Então, ele diz ali que tangente de 58 é 1,6. Então, 1,6 igual a H sobre 20. Agora eu multiplico cruzado, vai ficar H igual a 1,6 vezes 20, que isso vai dar aí 32 metros. Então a minha casa aí tem 32 metros. Tá alta, né? Tá tipo um prédio. Bem, então utilizar ali a tabela trigonométrica é isso. É olhar qual é o seno, cosseno, tangente que aparece no problema e ver qual é o valor aparecendo ali na tabela. Mas tem alguns ângulos desses, né, os ângulos dessa tabela, que por aparecerem com maior frequência, a gente chama esses ângulos de ângulos notáveis. Certo? Esses ângulos notáveis são os ângulos de 30, de 45 e de 60. Esses ângulos, por a gente utilizar tanto, os valores de seno e cosseno e tangente deles, eles não são dados nos problemas. Então esses valores são os valores que a gente tem que decorar, certo? Esses valores a gente tem que saber de qualquer jeito. É claro que olhando assim de cara, não é muito fácil a gente decorar.
mas tem um jeito, né, um jeito com uma música que ajuda a gente a decorar essa tabela, tá? Então eu vou passar a música aqui para vocês aprenderem a decorar essa tabela e depois a gente faz alguns exercícios também, ok? Se você não lembra, essa música é o Jingle Bell. Sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então sempre que você precisar dessa tabela, você pode cantar essa bela canção e ir escrevendo os valores aí, ok? Vamos ver um exercício como é que cai. Eu tenho um triângulo retângulo, certo? E eu quero descobrir o valor de x. Então, primeiro, lógico, vou saber os lados, vou nomear os lados, certo? Então, oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Oposto ao ângulo que a gente quer, cateto oposto. E o que encosta nele, cateto adjacente. E aí agora eu vou precisar da ajuda do soca à toa, certo? E aí eu vou pensar, eu quero saber o valor do cateto oposto e tenho o valor da hipotenusa. Então, o cateto adjacente, nesse caso, eu vou ignorar. Então o único que sobrou ali ileso foi o Só. Então eu vou olhar somente para o Só. O Só é a relação do seno, cateto oposto, e H de hipotenusa. Então vai ser o seno de 30 igual ao cateto oposto x e a hipotenusa H, que seria o 8. E agora o seno de 30, para eu saber o seno de 30, eu vou cantar aquela bela canção e vou montar a minha tabela. E na tabela eu vejo ali quanto que vale o seno de 30, 1 sobre 2, e esse 1 sobre 2 eu substituo ali na questão. Então o seno de 30 é 1 sobre 2 igual a x sobre 8, e agora para resolver é só multiplicar cruzado. Então vai ficar 2x igual a 8, x igual a 8 sobre 2, então x vai valer 4, ok? Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso aí eu quero saber tanto o valor de x quanto o valor de y, ok? Então primeiro eu vejo quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o 6, que é o oposto ao ângulo reto. Oposto ao 60, cateto oposto. E o que sobrou ali, o cateto adjacente. Então eu vou recorrer ao meu soca à toa. Só que antes eu tenho que ter em mente, quem que eu quero descobrir primeiro? Quero descobrir primeiro o valor de x ou quero saber primeiro o valor de y? Então eu vou focar primeiro no valor de x, certo? Vamos descobrir o valor de x primeiro. Então o cateto oposto que eu quero descobrir, hipotenusa eu sei o valor, que é 6, e o adjacente é o que eu vou ignorar no momento, ok? Então eu quero descobrir ali o seno de 60. Então é o oposto em cima, x, hipotenusa embaixo, 6. Seno de 60, canto aquela bela canção novamente e vejo a minha tabela. Quanto que dá seno de 60? Procurando ali na tabela, dá a raiz de 3 sobre 2. Então eu substituo esse valor no seno de 60. Então vai ser igual a x sobre 6, multiplico cruzado normalmente, 2x igual a 6 raiz de 3, e venho dividido por 2. Nessa divisão eu só vou dividir o 6 pelo 2, vai dar 3 raiz de 3. Então já encontrei o valor de x, ok? Agora eu vou em busca do valor de y. Então eu começo tudo de novo e vou para o soca à toa novamente. Como agora eu quero saber o valor de y, o adjacente é o que eu quero saber, e a hipotenusa é o que eu sei o valor, que vale 6. Então agora é o oposto que eu vou ignorar. Então o único que sobrou ali é o K, que representa o cosseno. Então eu vou calcular o cosseno de 60, que é o A de adjacente em cima e o H de hipotenusa embaixo. Então é o Y sobre 6. Cosseno de 60, para eu descobrir, canto aquela bela canção e vejo na tabela quanto que vale. Cosseno de 60 é 1 sobre 2 e substituo ali no exercício. Então 1 sobre 2 igual a y sobre 6. Multiplico cruzado, 2y igual a 6, então o y vai dar aí 3. Ok? Vou fazer só mais um exercício para a gente acabar. E agora eu tenho um exemplo aí de uma árvore. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, a sombra de uma árvore mede 15 metros. Os raios solares ali é como se fosse a hipotenusa desse triângulo, ok? Calcule a altura da árvore, considerando a raiz de 3
igual a 1,7. Você vê que nesse exemplo não deram valores aí de seno, cosseno e tangente de 60, que a gente tem que decorar. Mas ele deu aí o valor de raiz de 3, certo? Quando ele dá o valor de uma raiz, a gente vai substituir esse valor. Eu acho sempre melhor substituir bem no final, lá no final, quando você não tiver mais nenhuma conta a fazer. Porque trabalhar com número decimal é mais complicado. Então vamos começar aí vendo aí onde é que está o nosso triângulo. Então eu vou descer aqui a altura da árvore, perpendicular ao chão. E a altura dela eu vou chamar de H. Vejo quem é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Com relação ao 60, o lado oposto é o cateto oposto, que é o H. E o adjacente ali, que é o 15. Ok? E agora eu vou recorrer ao soca à toa para saber qual das 3 razões trigonométricas eu vou usar. Então, o cateto oposto eu quero descobrir, então eu vou usar. Cateto adjacente vale 15, é um valor numérico, eu vou usar. Então, a hipotenusa que eu não sei e também não quero descobrir o valor, eu vou ignorar. Então, o único que sobrou ali é o TOA, que é referente à tangente, e nesse caso 60. Então, tangente de 60, né, o TOA, O em cima, que é o cateto oposto, é o H, e o A de adjacente embaixo, então H sobre 15. Tangente de 60, vou cantar aquela bela canção, e vejo que a tangente de 60 vale raiz de 3. Então essa raiz de 3 eu vou substituir ali no lugar da tangente de 60. Então raiz de 3 igual a H sobre 15, multiplico cruzado, H igual a 15 vezes raiz de 3. Agora que eu não tenho mais nenhuma conta para fazer, eu vou pegar esse raiz de 3 igual a 1,7, que foi dado no problema, e vou substituir. Então H igual a 15 vezes 1,7. E aí se eu multiplicar esses dois valores aí, vai me retornar 25,5 metros. Então é uma árvore bem alta, certo? De 25,5 metros. E essa aula fica por aqui. E eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem aí a aplicação dos ângulos notáveis, né, e das razões trigonométricas. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!